O orvalho pesado da madrugada ainda cobria as folhas de bananeira e o frio úmido da cidade se infiltrava pelas frestas da pequena casa de taipa, mas Maria já estava de pé. Seus dedos calosos e marcados pelo sabão de cinzas esfregavam a última peça de roupa na tina de madeira, o som monótono acompanhando o bater cansado de seu próprio coração. O filho pequeno, João, tossia suavemente no canto, a febre teimosa que o acompanhava há dias, drenando-lhe as poucas forças. Ser mãe solteira nos inícios do século XX, especialmente após a partida repentina de seu marido para a Guerra do Paraguai, da qual jamais retornou, era carregar um fardo que parecia se tornar mais pesado a cada amanhecer. A miséria não era apenas a falta de comida, mas a constante sombra da incerteza. A desesperança espreitando em cada esquina, a sensação de que o futuro era um véu espesso e impenetrável. Foi naquele instante de exaustão silenciosa, quando o sol tímido começava a dourar as nuvens no horizonte, que a batida insistente na porta de madeira rangente rompeu a quietude. Um homem, de vestes sisudas e semblante grave, portava um envelope selado, o brasão de um tabelião gravado no lacre de cera. As palavras que se seguiram, proferidas com uma formalidade quase opressora, transformaram o chão sob os pés de Maria num abismo, uma herança. De uma tia-avó remota, uma tal Constança, cujo nome ela mal lembrava ter ouvido nos murmúrios esparsos de sua infância. Uma chácara, isolada, nas terras longínquas de Minas Gerais. O impacto não veio como um raio, mas como uma onda fria, trazendo consigo tanto a promessa de um milagre quanto o pressentimento de um labirinto. A decisão, embora angustiante, não pôde ser adiada. A miséria de sua realidade presente gritava mais alto que o medo do desconhecido. Com João aninhado ao seu colo, os poucos pertences embalados em trouxas puídas, Maria embarcou na longa e tortuosa viagem. Dias de poeira e sol causticante se seguiram a noites escuras e geladas, cada milha percorrida desfiando um pouco mais de sua antiga vida, mas também tecendo os primeiros fios de uma nova e incerta tapeçaria. A paisagem mudava gradualmente. Os arranha-céus improvisados da capital davam lugar a colinas suaves, depois a montanhas imponentes e vales profundos, onde a vegetação densa parecia guardar segredos milenares. Finalmente, após semanas de sacrifício, o cocheiro apontou com o chicote para um ponto distante, mal discernível entre o verde denso da mata. Ali está, senhora, a Chácara das Acácias. O nome parecia incongruente com a visão. O que se erguia era uma construção de 2 pavimentos, imponente mas decrépita, com paredes de pedra escura manchadas pelo tempo e telhas coloniais recobertas de limo. A cerca de arame farpado estava em ruínas. Os portões de ferro forjado pendiam tortos nos seus gonzos enferrujados. E um caminho coberto de mato denso conduzia à entrada principal, onde uma árvore centenária, uma acácia gigantesca e retorcida, projetava sombras fantasmagóricas. A atmosfera ali era de um silêncio quase palpável, tão denso que parecia esmagar o som do vento nas folhas. Um silêncio que não era de paz, mas de algo suspenso, de histórias não contadas, de vozes sufocadas pelo tempo. Maria desceu do coche, o corpo dormente, a alma em alerta. O ar ali tinha um cheiro peculiar, terra molhada, mofo antigo e uma nota estranha de algo metálico, quase elétrico, que pinicava suas narinas. A cada passo pela trilha coberta de ervas daninhas, a chácara parecia crescer em tamanho e em mistério, seus olhos vazios de janelas refletindo o céu nublado como um espelho de prata velha. Ao adentrar a casa, a escuridão úmida e fria a envolveu como um manto pesado. O chão de madeira rangia sob seus pés, cada tábua velha contando uma história de passagens e ecos. A mobília, coberta por lençóis brancos e empoeirados, assemelhava-se a fantasmas adormecidos, imóveis, observando-a.
Em um canto da sala principal, uma estante de livros antigos parecia intocada há décadas, seus volumes empoeirados exalando o odor da sabedoria esquecida. Maria sentiu um arrepio que não vinha do frio. Havia algo mais aqui do que simplesmente uma casa velha. Havia uma presença, um peso do passado que se recusava a se dissipar. A promessa de um recomeço que a trouxe até ali agora se mesclava com uma sensação perturbadora de que ela não estava apenas herdando um lar, mas um legado, um segredo, talvez até um fardo que aguardava ser desvendado. E a mais profunda tensão se instalava. Estaria ela preparada para o que essas paredes silenciosas poderiam, um dia, revelar? A carroça, pesada de esperança e poeira, arrastou-se pela estrada de terra batida, cada volta da roda levantando o passado em nuvens densas. Maria, os olhos fixos na paisagem que se descortinava, sentia o coração apertar, uma mistura de alívio por finalmente chegar e apreensão pelo que a esperava. Bento, ao seu lado, segurava a boneca de pano com um aperto infantil, alheio à gravidade silenciosa que envolvia a mãe. Ao longe, emergiu da névoa da memória e do abandono a silhueta da chácara, um vulto melancólico que o tempo havia teimosamente se recusado a apagar por completo. Não era a residência imponente das histórias que ouvira, mas uma estrutura que parecia respirar o mesmo cansaço que os próprios viajantes. A chácara erguia-se, um eco desbotado de sua antiga glória. A tinta descascada da fachada revelava camadas de histórias esquecidas, as janelas cegas como olhos vazios, fitando um horizonte sem promessas. Um cheiro úmido de madeira envelhecida, terra molhada e mofo impregnava o ar, um convite ao abandono. Ao atravessarem o portão rangente, que parecia chorar sob o peso de seus séculos, a vegetação selvagem engolia o que um dia fora um jardim bem cuidado, transformado agora em um labirinto de arbustos espinhosos e ervas daninhas. Cada passo de Maria pelo alpendre carcomido parecia ecoar nas tábuas, um som oco que anunciava a sua chegada a um lugar onde o silêncio guardava segredos mais antigos que as próprias pedras. O interior era um museu de sombras e poeira. Móveis cobertos por lençóis puídos, esguios e fantasmagóricos pontuavam os cômodos. Cada objeto, desde um relógio de pêndulo silenciado no canto até a máquina de costura empoeada na sala de estar, parecia uma relíquia de um tempo esquecido, esperando pacientemente para ter sua história contada. Maria passava a mão sobre a superfície áspera de uma cômoda de jacarandá, sentindo a textura fria da madeira envelhecida, imaginando as vidas que haviam tocado aqueles mesmos objetos. A atmosfera era densa, quase palpável, como se as paredes ainda retivessem os suspiros e as conversas de seus antigos moradores. Não era um lugar de paz, mas de uma quietude carregada, que sussurrava histórias não terminadas. Bento, inicialmente curioso, logo se encolheu, sentindo o peso invisível que pesava sobre o ambiente, um presságio mudo de que aquele não era um lar comum. No quintal, a natureza havia reivindicado seu espaço com uma fúria silenciosa, mas um elemento se destacava com uma estranheza particular. No centro de uma clareira entre árvores retorcidas, erguia-se um poço de pedra, sua boca redonda e escura como um abismo para o desconhecido. Não havia água em seu fundo, apenas uma escuridão que parecia sugar a luz e o som. Uma corrente enferrujada pendia sobre a abertura, um convite silencioso para se debruçar e tentar decifrar seus mistérios. Mas não era apenas a aparência que o tornava singular. Uma energia sutil, quase inaudível, emanava dele, um zumbido baixo que Maria percebia mais com a alma do que com os ouvidos. Era como se o poço fosse uma cicatriz na terra, um portal para outra dimensão, ou talvez apenas um guardião de segredos, enterrados profundamente.
Os moradores das redondezas, com suas vidas simples e rotinas previsíveis, não demoraram a notar a chegada da forasteira e, principalmente, a presença inquietante da chácara e de seu enigmático poço. Histórias velhas, contadas em voz baixa, ressurgiram, misturando lendas com sussurros de verdades inconvenientes. A chácara, antes apenas um marco esquecido, agora pulsava com uma nova, embora sombria, vitalidade, despertando uma curiosidade que poderia vir a ser perigosa. Maria sentia o peso dos olhares e das conversas murmuradas, a expectativa silenciosa que a envolvia, consciente de que sua nova vida na chácara velha começava não com o conforto de um lar, mas com o peso de um legado ainda indecifrável e a promessa de um mistério que apenas começava a se revelar. A vasta propriedade, outrora vibrante com os murmúrios de uma vida que Maria mal podia imaginar, agora parecia suspirar sob o peso de um silêncio quase palpável. Cada canto, cada resquício de muro de pedra coberto de era, cada árvore centenária que lançava sombras dançantes sobre a terra batida, clamava por uma atenção que Maria, viúva e solitária, se sentia compelida a dar. Caminhando sem rumo definido, seus passos ecoavam no solo úmido da manhã, enquanto o cheiro da terra molhada se misturava ao aroma adocicado das flores silvestres que teimavam em brotar entre as rachaduras. Era um cenário de beleza melancólica, onde a natureza avançava implacável sobre os rastros do passado humano. O sol já se elevava, projetando raios oblíquos que filtravam através da folhagem densa, quando seus olhos foram atraídos por uma depressão no terreno, quase engolida por arbustos espinhosos e uma densa cama de folhas secas. A curiosidade, uma força que se intensificava a cada nova descoberta naquelas terras esquecidas, puxou-a na direção do que parecia ser um antigo poço. Ao se aproximar, Maria constatou que era de fato uma boca de pedra semi-enterrada, cujas bordas, antes meticulosamente lapidadas, agora estavam corroídas pelo tempo e pela vegetação rasteira. A ferrugem coloria o ferro do que restava da manivela e do balde, um espectro de um mecanismo outrora vital. Uma onda de melancolia tomou conta dela, imaginando as mãos que um dia haviam girado aquela manivela, as vozes que haviam ecoado ali, as vidas que dependiam da água extraída daquelas profundezas. Movida por um impulso que parecia vir de algum lugar, além de sua própria vontade, Maria começou a arrancar os galhos espinhosos e as ervas daninhas que sufocavam a estrutura. Com as mãos sujas de terra e as roupas manchadas, ela trabalhou com uma obstinação silenciosa, sentindo uma conexão estranha com a tarefa, como se estivesse desenterrando não apenas o poço, mas uma parte esquecida da própria história. À medida que a vegetação cedia, revelando mais da circunferência de pedra, o musgo e a umidade exalavam um cheiro terroso e úmido. Com um pedaço de madeira que encontrou por perto, Maria removeu as últimas camadas de detritos e folhas que cobriam a abertura, expondo um interior escuro e silencioso. Inclinando-se, ela tentou perscrutar as profundezas, mas a escuridão era total, impenetrável. Foi então que, tateando a borda interna de pedra, seus dedos esbarraram em algo duro e frio, alojado em uma pequena fenda disfarçada pelo limo. Com cautela, Maria rasgou o emaranhado de raízes finas e terra úmida que prendia o objeto. Era uma pequena caixa de metal, pesada e coberta por uma camada espessa de ferrugem que parecia ter se fundido ao tempo. O toque gélido do metal oxidado contra sua pele causou um arrepio. Ela a ergueu, sentindo o peso da expectativa, e a levou de volta para a luz tênue que filtrava pelos arbustos. Abrir a caixa exigiu força e paciência. A dobradiça rangia em protesto, e o trinco, quase colado, finalmente cedeu com um estalo metálico que reverberou no silêncio da propriedade. Dentro, sobre uma fina camada de tecido desintegrado pelo tempo, jaziam dois objetos que pareciam carregar séculos de segredos.
O primeiro era uma chave, esguia e de ferro escurecido, com um desenho complexo na cabeça, um entalhe que parecia contar uma história silenciosa. Não era uma chave comum. A forma incomum de seus dentes e a pátina de seu metal sugeriam uma origem muito antiga, talvez de uma época anterior à construção da própria casa. Ao lado dela repousava um medalhão. Era de um metal mais leve, talvez bronze ou cobre oxidado, mas não tão deteriorado quanto a caixa. No centro do medalhão, Maria discerniu um símbolo peculiar, gravado com precisão, uma ave em pleno voo, mas com as asas estilizadas para parecerem correntes quebradas. A imagem era enigmática, poderosa, e ressoava com uma estranha urgência na quietude daquele lugar. Maria segurou os dois objetos, sentindo o pulso do mistério em suas mãos, e soube com uma certeza fria que o poço não lhe havia revelado apenas água, mas o primeiro fragmento de um legado que a arrastaria para uma jornada muito maior do que jamais pudera imaginar. O medalhão, frio e pesado em sua mão, e a chave, intrincada e silenciosa, eram mais do que meros objetos antigos para Maria. Eram a porta para um passado que agora se enraizava em sua própria existência, exigindo ser desvendado. No silêncio opressor da velha chácara, onde cada rangido da madeira e sussurro do vento pareciam carregar ecos de gerações, Maria sentia o peso de uma história não contada, uma narrativa sufocada pelo tempo e talvez por desígnios humanos. A urgência de compreender o significado daquelas peças crescia a cada noite insone, alimentada por uma curiosidade que transcendia o simples interesse, transformando-se em uma necessidade premente de desenterrar a verdade. Seu primeiro passo foi um mergulho exaustivo nos poucos registros disponíveis sobre a chácara. Bibliotecas municipais empoeiradas, cartórios com livros de folhas amareladas e descrições lacônicas de propriedades e transações. Cada fonte formal, contudo, revelava apenas a superfície. Nomes, datas, fronteiras de terra, nada que falasse da alma do lugar, dos dramas humanos que ali se desenrolaram. Os documentos oficiais eram uma tela em branco para as cores que Maria buscava. Um testamento mudo de uma história que aparentemente fora deliberadamente silenciada ou, pior, esquecida. Ela percebeu então que as respostas que procurava não estariam escritas em tinta, mas sim gravadas na memória viva da comunidade, sussurradas de geração em geração. Determinada, Maria deixou a solidão da chácara para trás e buscou a companhia dos moradores mais antigos da região, vozes que guardavam o eco de tempos idos. Dona Pureza, com seus olhos turvos de sabedoria e mãos calejadas pelo tempo, sentada na varanda de sua casinha de pau a pique, era uma enciclopédia de histórias. E seu Joaquim, o velho tropeiro aposentado, cujas rugas pareciam mapas de caminhos esquecidos, falava com a voz rouca de quem testemunhou a passagem de incontáveis verões e invernos sobre aquelas terras. No início, as conversas eram superficiais, permeadas por desconfiança e a cautela natural de quem guarda segredos. Mas a persistência respeitosa de Maria, sua genuína sede de conhecimento, aos poucos quebrou as barreiras. Foi em meio a xícaras de café coado e o cheiro de terra molhada após uma chuva fina que as lendas começaram a emergir das sombras da memória coletiva. Histórias contadas em voz baixa, quase como confissões, falavam de barqueiros da liberdade. Não eram figuras de contos de fadas, mas homens e mulheres reais, sombras que se moviam sob o manto da noite, conduzindo cativos em busca de um alvorecer sem grilhões. O rio que margeava a chácara de Maria, que para ela era apenas um elemento da paisagem, revelou-se um corredor de esperança e perigo, um caminho aquático para a libertação. Os barqueiros eram os guardiões de uma rota clandestina,
um elo crucial em uma rede de apoio a escravos fugitivos que se estendia por Minas Gerais, tecida com coragem e solidariedade. As narrativas se aprofundavam, revelando que a região era um emaranhado de segredos e esconderijos. Antigas minas desativadas serviam de refúgio temporário. Túneis subterrâneos, alguns deles ligando propriedades vizinhas, outros terminando em clareiras densas na mata, eram passagens ocultas. Maria ouvia com um arrepio na espinha as descrições de falsos fundos em armários, porões camuflados por pilhas de lenha e até mesmo compartimentos secretos em chaminés que ofereciam abrigo provisório. A chácara, com sua arquitetura sólida e labiríntica, com seus muros de pedra e recantos sombrios, começou a se encaixar perfeitamente nesse cenário de subterfúgios. As paredes que Maria considerava meramente velhas agora pareciam guardar testemunhos silenciosos de encontros clandestinos e de vidas salvas pelo heroísmo anônimo. A cada lenda contada, a cada fragmento de memória compartilhado, o medalhão em seu bolso parecia vibrar com uma nova urgência e a chave, antes um mistério impenetrável, assumia a forma de um convite. Maria não estava apenas desvendando a história de uma chácara. Estava descobrindo a memória de uma luta épica pela dignidade humana, travada em silêncio e sacrifício. A atmosfera ao seu redor, antes apenas melancólica, agora parecia densa com a gravidade desses passados heróicos e perigosos. Ela compreendia que não apenas herdara uma propriedade, mas a custódia de um legado, uma chama frágil que esperava ser reacendida. A busca pelo lugar que a chave abriria não era mais uma mera curiosidade, mas uma missão ecoando os clamores de um tempo que se recusava a ser esquecido. O crepúsculo tingia o horizonte de um roxo profundo, derramando uma luz moribunda sobre o casarão antigo e a paisagem exaurida. Maria, contudo, não sentia o cansaço do dia que se esvaía. Uma inquietude persistente a arrastava de volta ao poço, como se um cordão invisível puxasse sua alma. Desde que o diário de seu bisavô a levara àquela fonte de água gélida, uma sensação de incompletude pairava no ar úmido que exalava do fundo. Havia algo mais, uma camada não revelada, uma promessa oculta que a água sussurrava em silêncio. Ela se aproximou, o rangido familiar da roldana soando alto na quietude da tarde. O poço, com suas pedras musgosas e a boca escura, parecia um olho ancestral observando o tempo. Maria se debruçou, o rosto pálido refletido na superfície calma, uma imagem distorcida pela leve ondulação. O cheiro da umidade e terra molhada subia, um perfume atemporal que falava de séculos. Sua intuição não era uma voz clara, mas uma pressão sutil na nuca, uma certeza inquietante de que a chave para o enigma não estava na água, mas através dela. Lembrando-se de uma passagem nebulosa no diário que falava de águas que se retiram para revelar o caminho, Maria ponderou. Não era sobre secar o poço, mas talvez sobre uma manipulação mais delicada. Com um esforço, ela começou a puxar o balde, despejando a água no barril ao lado, não por necessidade, mas por um impulso quase ritualístico. Um balde, depois outro, o nível da água descendo lentamente, milímetro por milímetro. A cada esvaziamento, a borda interna de pedra do poço revelava-se um pouco mais, coberta por um lodo esverdeado e depositado pelo tempo. Foi então que seus olhos captaram uma anomalia, um detalhe sutil que o nível normal da água sempre escondera. Em meio às pedras brutas que revestiam o interior do poço, havia uma seção ligeiramente diferente, um encaixe perfeito, quase imperceptível. Não era uma rachadura, mas uma linha tão fina que parecia uma articulação perfeita. Uma pedra, um pouco abaixo da linha d'água original, não se fundia tão completamente com suas vizinhas. Com o coração martelando no peito, Maria baixou o balde vazio mais uma vez, mas não para enchê-lo. Ela o usou como um apoio
para se inclinar perigosamente sobre a borda, a mão estendida, as pontas dos dedos roçando a pedra suspeita. A superfície era fria e lisa, diferente do toque áspero das outras. Havia uma reentrância quase imperceptível, uma fenda que parecia pedir para ser pressionada. Com um fôlego contido, Maria aplicou uma leve pressão. Um suave clique reverberou no vazio do poço, abafado, mas inegável. A pedra girou para dentro, não completamente, mas o suficiente para revelar uma escuridão ainda mais profunda. Um vácuo que não era do fundo do poço, mas de um espaço lateral, um corredor estreito e abafado. O ar que de lá emanava era pesado, com um cheiro de terra antiga, mofo e algo indefinível, que falava de segredos guardados. Ali estava a passagem camuflada, a entrada para um mundo subterrâneo que existira sob seus pés por gerações. A luz fraca do entardecer mal alcançava a boca do túnel, apenas o suficiente para revelar o primeiro passo de uma escada tosca, escavada na terra e nas pedras, desaparecendo rapidamente na penumbra. Não era uma caverna natural, mas uma obra humana, meticulosamente oculta. Uma friagem percorreu a espinha de Maria, não apenas do ar gélido que vinha de baixo, mas da vertigem de uma descoberta monumental. Era o início de algo muito maior, ela sabia. O caminho secreto, a rota da qual o diário apenas insinuava, a veia oculta que pulsava sob a terra de sua propriedade, conectando-a a um passado de resistência e ousadia. Aquela passagem não era uma mera curiosidade arqueológica, era a artéria principal de uma rede, o ponto de partida dos barqueiros da liberdade. Os homens e mulheres que, em meio à brutalidade da escravidão, haviam ousado forjar trilhas de esperança na escuridão. O silêncio do poço agora era preenchido pelo eco de vozes antigas, sussurrando histórias de fugas noturnas, de coragem e de uma humanidade que se recusava a se curvar. Maria, na beira daquela abertura, sentiu-se como uma guardiã inesperada, o fio tênue entre um passado esquecido e um presente que clamava por suas verdades. A jornada estava apenas começando, e o túnel escuro à sua frente era o convite para desvendá-la. A cada passo adiante, na penumbra úmida do túnel, o silêncio se tornava mais denso, quase palpável, quebrando apenas pelo eco abafado da respiração de Maria e o farfalhar discreto de seus próprios movimentos. A lanterna, um pequeno farol na vastidão subterrânea, dançava sobre as paredes de terra batida e pedras irregulares, projetando sombras longas e fantasmagóricas que pareciam sussurrar histórias esquecidas. Foi a textura diferente de uma seção da parede, mais lisa, quase como uma argamassa antiga, disfarçada entre as rochas brutas, que capturou sua atenção. A intuição, aquela guia silenciosa que a havia conduzido por tantos labirintos da vida, impeliu-a a tocar. O toque revelou uma leve fresta. Raspando as unhas e forçando a ponta dos dedos, Maria sentiu um entalhe, uma ranhura quase imperceptível. A poeira dos anos cedeu sob sua insistência e uma placa de pedra, astutamente camuflada, moveu-se com um rangido arrastado e seco, expondo um recesso escuro. Ali, embutido na terra fria, jazia um pequeno cofre de ferro forjado, coberto por uma camada fina de ferrugem e terra, como um coração metálico esquecido pelo tempo. Ele não possuía chave ou cadeado visíveis, apenas uma alavanca corroída na lateral. Com um suspiro que carregava o peso da ansiedade e da expectativa, Maria forçou a alavanca. O som metálico de engrenagens antigas se desenrolando preencheu o túnel, reverberando por um instante antes de mergulhar novamente no silêncio expectante. A tampa do cofre rangeu, revelando um interior surpreendentemente preservado, onde o tempo parecia ter desacelerado sua marcha. Dentro,
Cuidadosamente empilhados e amarrados com tiras de couro já ressecadas, estavam diários de capa dura e mapas enrolados, seu papel amarelado e marcado por dobras de uso frequente. Apanhando o primeiro diário, Maria sentiu a textura áspera e fria do couro envelhecido. A caligrafia no interior, firme e elegante, apesar da passagem das décadas, parecia pulsante de uma vida que ela mal podia conceber. As páginas finas, como folhas de outono, revelavam uma complexa rede de operações clandestinas. Ali, detalhavam-se as rotas secretas, os códigos de comunicação, os nomes daqueles que arriscavam tudo. Eram os Barqueiros da Liberdade, um nome que ecoava a bravura e o sigilo, homens e mulheres anônimos que, sob o manto da noite e o véu da discrição, guiavam almas desesperadas em busca da única mercadoria que lhes havia sido negada: a liberdade. Cada linha lida desvelava uma camada mais profunda da história de sua chácara, antes apenas uma herança árida, agora um santuário silencioso. Os mapas, desenrolados com cuidado sobre o chão úmido, mostravam rotas sinuosas que cortavam montanhas e rios, pontos de encontro codificados, esconderijos em fazendas isoladas e, repetidamente, o símbolo da chácara. Um pequeno carvalho estilizado, marcado como um epicentro, um ponto vital na vasta teia dessa operação de resgate. A casa de seus ancestrais não era apenas uma construção antiga, mas um farol de esperança, um refúgio para aqueles que fugiam da brutalidade da escravidão. Os muros que ela pensava serem apenas de pedra e cal eram, na verdade, testemunhas silenciosas de atos de coragem e humanidade impensáveis. As anotações detalhavam o planejamento meticuloso de cada fuga, os riscos imensos que corriam os barqueiros e os passageiros, a tensão constante da vigilância dos capitães do mato, a solidariedade dos quilombolas e de outros apoiadores, a cada remessa de esperança que cruzava as divisas. Havia nomes, datas, descrições vívidas de encontros à luz da lua, de barcos que deslizavam furtivamente por rios calmos, de jornadas exaustivas por matas densas. Maria sentia o frio arrepio da audácia daqueles que, movidos por um senso de justiça inabalável, desafiavam o sistema. O cofre não guardava apenas papéis, guardava a essência da resiliência humana, o clamor silencioso por dignidade e a determinação de uma rede de heróis desconhecidos. Uma profunda emoção tomou conta de Maria. Seu coração batia com uma mistura de assombro e um orgulho recém-descoberto. Ela não estava apenas desvendando um mistério de família, mas se tornando guardiã de um legado de heroísmo e compaixão que transcenderia o tempo. A chácara, outrora um fardo de memórias distantes e segredos inócuos, revelava-se agora como um monumento vivo à luta pela liberdade, um local onde a história pulsava sob cada pedra, cada sombra, cada suspiro do vento. E Maria, ali, na escuridão do túnel, estava agora intrinsecamente conectada a essa história, a essa rede, a esses barqueiros da liberdade, sentindo o peso e a honra da verdade que agora pertencia a ela. O mofo no ar úmido da velha chácara parecia carregar o sussurro de séculos, e Maria, ao segurar o diário em suas mãos trêmulas, sentia o peso de cada linha, cada nome ali grafado. As descobertas iniciais, fragmentadas e obscuras, haviam acendido nela uma chama de persistência que a impelia para além do isolamento que a herança impusera. Aquele não era um mistério que ela pudesse desvendar sozinha, trancada entre paredes que guardavam segredos profundos. Havia uma rede, um elo invisível, e ela precisava de vozes externas que pudessem validar o que sua intuição já gritava. Foi assim que, após semanas de pesquisa em registros locais e conversas com anciãos da pequena comunidade, Maria encontrou o Dr. Almeida, um historiador aposentado
cujos dias eram passados entre pilhas de tomos empoeirados e recortes de jornais amarelados em uma casa que mais parecia um museu particular do que uma residência. Seu escritório, abafado pelo cheiro de papel velho e cedro, era um santuário para o tempo esquecido. Maria, com a voz embargada pela urgência de sua busca, desdobrou os mapas rústicos, mostrou as anotações crípticas do diário e narrou as estranhas ocorrências na chácara, desde a luz fantasmagórica até a sensação opressora de presenças passadas. O Dr. Almeida, de início, observava-a com a complacência de quem já ouvira inúmeras lendas campestres. Mas à medida que Maria revelava os detalhes, a data específica de 1878, os nomes dos barqueiros, as palavras como passagem e estrelas guias, um brilho diferente acendeu em seus olhos. Ele puxou um velho atlas da região, quase desintegrado, e começou a traçar rotas, a conectar pontos que para Maria eram apenas nomes perdidos. Explicou-lhe que, embora a historiografia oficial por vezes minimizasse a resistência à escravidão no Brasil do século XIX, era um tecido complexo, urdido por fios invisíveis de coragem e desafio. Rumores de redes de apoio a quilombos, de anjos do Rio, que transportavam almas em busca de liberdade, persistiam nas memórias orais das famílias mais antigas, especialmente aquelas que viviam às margens do Rio das Velhas. A chácara de Maria, estrategicamente localizada, com seu acesso fluvial e sua topografia que permitia esconderijos naturais, era um ponto de confluência perfeito para tal operação. Com a orientação do historiador, Maria partiu em busca dos descendentes dos barqueiros cujos nomes ecoavam no diário. A jornada a levou a casebres simples, à beira do rio, onde o tempo parecia correr em ritmo distinto. Encontrou-se com uma senhora de olhos vívidos e mãos calejadas, Dona Benedita, tataraneta de um dos homens mencionados nos registros. No início, Dona Benedita falava com cautela, como quem desenterra tesouros frágeis de um passado doloroso. Mas ao ver a genuína busca de Maria, a anciã abriu um baú de histórias passadas de geração em geração, cantigas de ninar que eram, na verdade, códigos de alerta, receitas de ervas que disfarçavam mensagens secretas e a profunda conexão de sua família com a Casa da Esperança, como eles chamavam a chácara. Contou sobre as noites escuras e os barcos deslizando silenciosos, carregando não apenas pessoas, mas a própria essência da liberdade. O medo era uma presença constante, um silêncio pesado que pairava sobre a água, mas a coragem daquelas almas, muitas vezes anônimas, era o farol que as guiava. Foi então que Maria compreendeu a verdadeira magnitude da rede. Não era um ato isolado de caridade, mas uma orquestração meticulosa, uma sinfonia de resistência tocada por muitos instrumentos. A chácara de sua família não era apenas uma propriedade. Era um coração pulsante na luta pela abolição, um refúgio, um ponto de transição entre a escuridão da escravidão e a promessa incerta, mas vital, da liberdade. Aquele casarão velho, com suas paredes descascadas e seu jardim selvagem, era um farol de esperança, uma testemunha silenciosa de uma batalha por dignidade muito mais ampla e corajosa do que os livros de história pareciam registrar. Maria sentiu um arrepio. Não estava mais sozinha naquelas paredes frias, estava cercada por um legado de bravura, por aliados inesperados cujo eco ressoava através das décadas, exigindo ser ouvido. A revelação não era apenas um fato histórico, era uma responsabilidade viva. O silêncio na chácara, antes carregado de assombro e dúvida, agora ressoava com um peso diferente para Maria. O peso da verdade, da responsabilidade e de um legado ancestral. As paredes que outrora pareciam sussurrar segredos ameaçadores, agora se erguiam como santuários silenciosos para as vozes dos barqueiros. Cada fresta, cada tábua rangente,
uma testemunha da coragem inominável que ali pulsara. A viúva, ainda envolta pela poeira do tempo e pelas revelações que desmantelaram seu mundo, sentia a chama da determinação acender-se em seu peito. Uma resposta tardia ao chamado que a propriedade insistira em lhe fazer. Não podia simplesmente selar as passagens secretas e esquecer. A história, que emergira das profundezas da terra e do papel amarelado, exigia ser contada, protegida e reverenciada. Era um compromisso que ia além de si mesma, um juramento silencioso aos que um dia arriscaram tudo pela liberdade. Com mãos trêmulas, mas firmes, Maria começou a abraçar seu novo papel. Os dias de luto e incerteza foram gradualmente cedendo lugar a um propósito claro, quase sagrado. Ela não seria apenas a herdeira de uma propriedade antiga, mas a guardiã de uma memória. A chácara, testemunha de tantas fugas noturnas e esperanças sussurradas, deveria se transformar. De esconderijo de segredos, renasceria como um farol de lembrança. Maria imaginou as salas empoeiradas, abrigando os poucos artefatos remanescentes. As bilhas de barro, os pedaços de pano grosseiro, as anotações crípticas de seu avô. Cada um contando uma parcela da narrativa de resiliência. A escuridão das passagens subterrâneas que um dia serviram para ocultar vidas seria agora um convite à reflexão, um vislumbre da realidade sombria da qual aqueles heróis silenciosos emergiram. A transformação foi lenta e meticulosa, um ato de amor e penitência. Maria, que antes via a chácara como um fardo, agora enxergava nela um vasto campo de possibilidades para honrar a memória dos barqueiros e seus protegidos. Ela começou a catalogar os poucos objetos deixados, limpando a fuligem de décadas, cada toque revelando a textura áspera de uma vida de trabalho e a esperança intrínseca àqueles que ousavam sonhar com a liberdade. A velha fazenda, que por tanto tempo guardara seus mistérios em silêncio sepulcral, começava a respirar de novo, não com os ecos do passado, mas com a promessa de um futuro onde sua história seria finalmente ouvida. O objetivo de Maria não era apenas montar um museu, mas criar um centro de memória e conscientização. Ela desejava que cada visitante sentisse a gravidade da escolha, o desespero da fuga e o triunfo da solidariedade. As histórias dos barqueiros, homens e mulheres que desafiaram as leis e o preconceito de sua época, deveriam servir de inspiração, um lembrete vívido de que a humanidade, em seus momentos mais sombrios, é capaz dos mais luminosos atos de altruísmo. Ela planejava reestruturar a antiga biblioteca, antes cheia de livros esquecidos, para abrigar documentos e relatos, transformando-a num ponto de estudo e pesquisa sobre a abolição e as redes clandestinas que a impulsionaram. Nesse processo de resgate e redefinição, Maria também se redesenhou. A viúva solitária e assombrada pela morte do marido encontrou na defesa desse legado um novo propósito, uma razão para os seus dias. A solidão cedeu lugar a um senso de conexão com uma linhagem de defensores da liberdade, um elo inquebrável com a história de seu próprio país. As noites antes passadas em contemplação melancólica agora eram dedicadas ao estudo, à organização, ao planejamento de como a história daquela chácara e de seus heróis anônimos poderia reverberar muito além das fronteiras de Minas Gerais. A chácara, antes um labirinto de mistérios, estava se tornando um farol de clareza, um testemunho da capacidade humana de resistir à opressão e buscar a luz. Maria, a guardiã inesperada desse segredo profundo, dedicou-se a assegurar que a história de coragem e esperança dos barqueiros nunca mais fosse sepultada pelo esquecimento. Seu trabalho ali era mais do que uma homenagem. Era um ato contínuo de vigilância, garantindo que o sacrifício de tantos não fosse em vão e que o legado de liberdade e justiça continuasse a ecoar pelas gerações futuras.
perpetuado pela sua dedicação e pelo seu compromisso com a memória. Se inscreva no canal História Dramática e de Mistério para mais histórias como esta.